Dando início a mais uma semana de trabalho, de apostas, de trading, nós temos como um dos principais jogos do dia nessa segunda-feira, Aston Villa e Liverpool. O Aston Villa nesse jogo pode garantir a sua classificação para a Champions League do ano que vem, da temporada que vem. Com 67 pontos, o Aston Villa pode chegar aqui a 70 em caso de vitória contra o Liverpool e o time do Tottenham, faltando apenas 2 jogos, não conseguiria alcançá-lo, O Tottenham venceu agora há pouco a equipe do Burnley, rebaixou o Burnley para a segunda divisão, o Burnley que subiu campeão do ano passado, o Burnley do Kompany, treinador o Kompany, e infelizmente foi rebaixado, não fez uma campanha tão boa. E o Tottenham com 63 pontos, ele fica ali naquela, será que eu vou conseguir chegar na Champions League? Será que eu alcanço o Aston Villa? Se eu ultrapasso o Aston Villa? Fica secando o Aston Villa. Então, em caso de vitória, o Aston Villa se classifica para a Champions. Ele vai a 70, o Tottenham ainda não está contabilizado aqui os 63, mas com 63 só conseguiria somar mais 6 pontos, então iria no máximo a 69, não alcançaria o Aston Villa. Em caso de empate, ainda existe a possibilidade, O último jogo do Aston Villa no campeonato será contra o Crystal Palace fora de casa e convenhamos, o Crystal Palace é um time, sim, capaz de complicar a vida do Aston Villa. Não briga por nada, mas é um time, sim, que pode complicar a vida do Aston Villa. Então, se o Aston Villa empatar esse jogo, ainda existe a possibilidade dele ficar fora da Liga dos Campeões, correto? Se empata com o Liverpool, vai a 68, se perde para o Crystal Palace, fica com 68, e se o Tottenham vence os 2 jogos restantes, o Tottenham vai a 69. É claro, isso é uma suposição, o Tottenham teria que vencer nada mais nada menos do que o Manchester City, mas é uma possibilidade e o Tottenham se agarra nisso. O Liverpool não briga por mais nada, É o penúltimo jogo do Liverpool sendo comandado pelo Klopp. Depois desse jogo tem mais o jogo do Wolverhampton, na casa do Liverpool, e aí seria a despedida do Klopp da equipe do Liverpool. Então é um jogo que marca um pouco de melancolia ali por parte do Liverpool, nessa despedida final de trabalho do Klopp à frente da equipe, e também do Aston Villa nessa importância por conta da Liga dos Campeões. Além disso, nós temos Barcelona e Real Sociedad, um jogo que sinceramente é mais importante para o Real Sociedad do que para o Barcelona. O Barcelona já está garantido na Liga dos Campeões do ano que vem, não está garantido na segunda colocação, talvez importe financeiramente para o Barcelona essa segunda colocação, mas para o Real Sociedad interfere aqui na briga pela Europa League. A Real Sociedad nesse momento tem 54, o Betis ainda joga nesse final de semana, se não me engano joga no domingo contra a equipe do Almeria, então é um jogo um pouco mais importante para a Real Sociedad do que para o Barcelona, mas o Barcelona vem um pouco cobrado, depois dessa derrota por 4-2 contra o Girona, e também não jogou bem contra o Valência, convenhamos, Acabou virando o jogo somente por conta do cartão vermelho. Na Série A italiana, nós temos a Udinese brigando contra o rebaixamento, contra o Lecce. Não chega a ser um adversário direto, porque tem adversários com pontuações mais próximas, mas é uma situação que a Udinese precisa se preocupar sim nessas últimas 3 rodadas. A Fiorentina, finalista da Conference League, pega o Monza. Nenhuma das duas equipes brigam por praticamente nada. Dá para dizer que a Fiorentina ainda pode buscar essa vaga na própria Conference, caso não seja campeã. Se for campeã, vai buscar uma vaga na Europa League direto via título da Conference League. Se não for campeã, poderia buscar uma vaga na Conference League via Série A italiana. Daria para buscar até uma vaga na Europa League, mas é um pouco mais distante, Então, talvez para o nível de importância, esse jogo importe um pouco mais para a Fiorentina. E o jogo contra o Olympiacos é só no dia 29, então tem tempo suficiente aqui para a Fiore brigar por essa vaga e ainda tem um confronto direto contra o Napoli nessa briga por essa competição europeia. E para finalizar, temos o final da rodada, Entre aspas, tem alguns jogos sendo adiados, mas o final da rodada do Campeonato Brasileiro. São Paulo enfrenta o Fluminense nesse jogo isolado. O São Paulo ainda não venceu dentro de casa, um empate e uma derrota. E o Fluminense, como visitante, também ainda não venceu, 2 derrotas em 2 jogos. São Paulo é tido como favorito aqui dentro de casa contra o Fluminense. A gente vai falar sobre isso no nosso planejamento de hoje. Meu nome é Theo Borges, esse é mais um Bom Dia Mercado, nosso planejamento diário de apostas e trade por aqui. Se você não é inscrito nesse canal, fica o convite para você se inscrever. Eu espero conseguir te ajudar a fazer o melhor planejamento possível para essa segunda-feira, dia 13 de maio.
Vamos começar com Barcelona e Real Sociedad às 16 horas nessa segunda. Nós temos uma cotação do Barcelona a 1,80, o mercado tomando obviamente partido por aqui, o Barcelona em casa, claro, vai ter a confiança do mercado, mas se a gente for pensar em relação a anseio para esse jogo, o Barcelona só tem mesmo o fato da busca pela segunda colocação. Não vai ser alcançado muito provavelmente pelo Atlético de Madrid, não vai ser alcançado também pelo Bilbao, então não está ameaçado aqui a vaga na Liga dos Campeões. Pode disputar então essa segunda colocação com o Girona. Se não me falha a memória, nessa manhã de sábado o Girona já se complicou. Foi ontem, acho que foi ontem, né? Foi na sexta-feira. O Girona empatou com a equipe do Alavés em 2-2 fora de casa. Então, já chegou a 35 partidas. Isso, obviamente, deixa o Barcelona a uma vitória de ultrapassar o time do Girona. E aí faltariam 3 rodadas. O Barcelona depois enfrenta o Almeria, praticamente rebaixado. O Vallecano, que se eu não me engano é meio de... Não, também briga contra o rebaixamento. E por último, o Sevilha. Sevilha é sim meio de tabela, não corre o risco de rebaixamento por aqui. Não é uma tabela tão difícil assim para o Barcelona. O jogo contra o Sevilha é fora de casa, aí sim é um jogo um pouco mais chato, né? Tem toda essa questão do estádio de Sevilha ser um caldeirão, mas o Sevilha não briga por mais nada. A Real Sociedad ainda enfrenta, além do Barcelona, o Valência, o Betis e o Atlético de Madrid. O Betis é um adversário direto, né? Em relação a essa Liga Europa por aqui, a Real Sociedad precisa de manutenção dessa sexta colocação, vencendo ou empatando pelo menos, e ainda tem o confronto com o Betis. O problema de empatar é que o confronto direto, em caso de derrota, deixaria o Betis com a mesma pontuação, mas o Betis ainda joga nessa rodada contra, se não me falha a memória, o Almeria, que é um time que está para ser rebaixado. Se o Betis vence, e o Betis como mandante, é uma equipe forte, tem apenas 2 derrotas, pode ser que na hora do enfrentamento entre essas duas equipes aqui, a Real Sociedad já esteja atrás do Betis, né? Aí vai ficar um confronto bem difícil. Então é importante sim esse jogo para Sociedad. Utilizando o PDF de apoio, nós temos um Barcelona com bastante iniciativa dentro de casa, no Estádio Olímpico, né? O Camp Nou segue agora em obras. O Barcelona não falhou em marcar em nenhum jogo dentro de casa e ficou mais de 50% dos jogos sem sofrer gol. Não foi uma campanha tão ruim do Barça, né? Não foi tão boa, mas também não foi uma campanha tão ruim para um time que oscilou bastante na mão do seu treinador. O time da Real Sociedad não tem uma iniciativa tão elevada como a do Barcelona, não sai tanto na frente, relativamente falha pouco em marcar e tem uma defesa relativamente sólida, sofreu até menos gols aqui do que o Barça. As duas equipes precisam de quase a mesma finalização no alvo para conseguir um gol. O time do Barcelona tem um ataque um pouco mais efetivo. O primeiro tempo do Barcelona, a gente já comentou isso pelo menos umas trocentas vezes, não é bom. Não é bom. Confiar no Barcelona no primeiro tempo não é bom. Se não me falha a memória, no último jogo contra o Valência em casa, o Barcelona até chegou a abrir o placar e tomou a virada ainda no primeiro tempo. Então não é uma equipe confiável. O time da Real Sociedad tem o mesmo número de vitórias, tem menos derrotas e tem mais gols marcados, um pouquinho mais também de gols sofridos. Então não temos aqui uma superioridade do Barcelona no primeiro tempo. No segundo tempo, o Barcelona melhora o número de vitórias, tem menos derrotas, aumenta consideravelmente, 3 vezes mais gols marcados. A parte ofensiva, né? Melhora a parte ofensiva. Sofre, obviamente, um pouco mais de gol, mas isso aí, óbvio, é o ônus de você se expor tanto. A Real Sociedad até aumenta o número de vitórias, mas não chega perto do Barcelona. Reduz bastante o número de derrotas e o número de gols sofridos. Então, é de novo o ônus do bônus. A Real Sociedad não se expõe tanto para marcar e acaba sofrendo menos, mas não tem um ataque tão poderoso. O Barcelona se expõe muito, aumenta o número de gols, mas acaba tendo uma defesa um pouco mais frágil. Então é o segundo tempo, sim, de maior superioridade, vamos dizer assim, do Barcelona. O Barcelona marca mais de cabeça do que a Sociedad, levemente superior, mas marca, e a Sociedad é a equipe que mais sofre. Então, em situações onde a Real Sociedad esteja recuada em campo, tentando proteger o marcador, seja no 0-0, seja vencendo por 1-0, o Barcelona pode sim explorar finalizações de fora da área e, principalmente, cruzamentos para a área, porque a Real Sociedad tem sofrido muito, sim senhor, nesse fundamento. Jogos do Barcelona e da Real Sociedad não são tão over assim. 59% do Barça no 2,5%, 53% da Real Sociedad. Não achei assim tão exagerado. O Barcelona é uma equipe que vai aumentando os números de gols marcados à medida que o tempo passa, então é uma equipe que marca mais e também sofre mais nos últimos minutos, né? Uma boa equipe para trabalhar o over limite. Já o time da Real Sociedad marca com mais frequência no final do primeiro tempo e também no final do segundo e sofre mais no primeiro tempo, né? O segundo tempo é uma equipe um pouco mais resguardada. São duas equipes que gostam de jogar com a bola,
com a posse, então aqui vai ser curioso para saber qual vai ser a jogada de xadrez, para ver quem vai ter essa posse, quem vai escolher um jogo mais reativo, mais propositivo. Duas equipes também com números elevados de cartão dentro e fora de casa. Me parece então um jogo aqui para pelo menos uns 4 cartões. Lembrando, eu não sou especialista nisso, estou só levando em consideração os números, tá? E para a Real Sociedad, que é uma equipe que talvez tenha mais interesse em classificação, caso o Barcelona esteja na frente, os contra-ataques do Barcelona podem elevar ainda mais esse jogo faltoso da Sociedad. O principal jogador do Barcelona é o artilheiro Lewandowski, com 17 gols e 8 assistências. A gente pode falar do Rafinha, com 9 assistências e 5 gols, do Ferran Torres, com 7 gols. Tem também o Lamine Yamal, que não chega a ser o artilheiro, mas obviamente é um dos principais jogadores de quebrar linha dessa equipe, jogando contra uma equipe fechada como é a Real Sociedad. Quebrar linhas é importantíssimo. Do lado da Sociedad, nós temos o Oyarzabal, para mim hoje o melhor jogador da equipe quando não está lesionado, o Takefusa Kubo, ex-Real Madrid também, um excelente jogador, e o Brais Mendes, também com 6 assistências, o maior assistente da equipe da Sociedad. Se você é um trader, é um jogo para mim de correção, porque nós temos duas equipes que gostam da bola, que gostam de propor jogo, e nós temos talvez uma balança, né, em relação à vontade, à intensidade, a anseio, porque a Real Sociedad está nesse momento na Europa League, está indo para a Europa League, e a manutenção dessa posição, seja com empate, seja com uma vitória, é importante. Já o Barcelona tem essa busca pela segunda colocação, talvez pela parte financeira, pela parte do ego, e aí esse jogo, ele no início, no jogo empatado, no jogo antes de começar, na análise pré, ele tem um pouco uma sensação de ser um jogo xoxo, de perder o interesse, mas ele tem capacidade, e eu gosto muito de usar esse termo, ele tem potencial para se tornar um pouco mais pirotécnico. Por quê? Em caso de derrota em casa, momentânea, para a Sociedad, a equipe do Barcelona vai começar a se expor pela pressão da torcida, que não está nada satisfeito, né? O Barcelona não ganhou porcaria nenhuma essa temporada. Então vai rolar cobrança, o time vai se expor um pouco mais. E a Sociedad, em caso de estar também atrás do placar, mesma coisa, vai para cima, vai tentar buscar essa pontuação, esse empate, sabendo que o Barcelona não vive boa fase e pensando também na Liga Europa. Então, se você tem a intenção de trabalhar mercado de correção de preço, no match odds, né, no resultado final, no trade, é um jogo onde você precisa deixar, de fato, a leitura de jogo tomar conta aqui das suas ações. Se você quer trabalhar gols, jogo desempatado é o melhor cenário, principalmente com o Barcelona na frente. Vocês sabem que eu gosto do caos, né? Então, o caos instaurado aqui seria a Real Sociedad atrás. Porque o time da casa, que teoricamente vai estar leve, que não vai precisar se fechar em caso de estar na frente, é o Barcelona. Então a Real Sociedad descompacta o bloco, vai para cima, o Barcelona sai para contra-atacar e pune a Real Sociedad. Esse é o cenário perfeito para trabalhar mais gols. Agora, uma Sociedad na frente é uma Sociedad que joga fora de casa, que sabe que o Barcelona vive uma fase, então até pode tentar contra-atacar, mas segurar os 3 pontos seria interessante. Então a Real Sociedad na frente do placar não me agrada para trabalhar mercado de gols por aqui. Como favorito, o Barcelona é um favorito que pode se complicar. A Real Sociedad é um time chato, que fez uma boa Champions League, pelo menos na fase de grupos, foi líder do seu grupo com a Inter de Milão, Salzburg e Benfica. Foi uma equipe que caiu muito no ano de 2024, né? Ainda era a temporada 23-24, mas o ano de 2024 foi muito ruim. Chegou à semifinal da Copa do Rei, perdendo para o Mallorca. Então, não é uma equipe boba. Então, como favorito, o Barcelona é um favorito que pode se complicar. Passando agora para Aston Villa e Liverpool. Mesmo horário, hein? Primeira chamada de atenção do dia, porque estar posicionado em Barcelona e Real Sociedad e ao mesmo tempo buscar uma posição em Aston Villa e Liverpool, principalmente no mercado de resultados, pode ser um pouco perigoso. Agora, se você vem para trabalhar gols, dá para conciliar, acredito eu, tá? Primeira coisa, mesma coisa que a gente fez no Barcelona, qual que é a expectativa do mercado? O mercado acredita que mesmo sem buscar nada, sem intenção de, enfim, chegar na segunda, terceira, quarta colocação, o Liverpool não tem mais nada para brigar nesse campeonato, não vai ser alcançado pela equipe do Aston Villa, dificilmente também vai alcançar o Arsenal. Então, a única coisa que o Liverpool tem em jogo é a honra, é a despedida do Klopp e obviamente talvez também a parte técnica, né? Tecnicamente falando, o Liverpool tem jogadores melhores do que o Aston Villa. Do lado do Aston Villa, você tem duas necessidades.
Primeiro, a questão da cobrança, né? O time foi eliminado pelo Olympiacos. E eu não tô aqui para falar mal do Olympiacos. O Olympiacos venceu o Aston Villa na Inglaterra e na Grécia. Mas quando você tem um confronto, você é um time que joga na Premier League e é top 4 da Premier League, joga contra uma equipe da Grécia, que hoje não é nem a quinta, sexta, sétima melhor competição da Europa, você tem que fazer ali pelo menos uma análise crítica de que o Aston Villa deixou a desejar. Você tomar 4-2 em casa do Olympiacos e tomar 2-0 fora de casa do Olympiacos, no placar agregado 6-2, é muito feio. É muito feio. Então vai rolar uma cobrança aqui. O mínimo que o Aston Villa tem que fazer agora é buscar uma vaga na Champions. Essa é a primeira cobrança. E a segunda é justamente a Liga dos Campeões. A necessidade de se classificar para a Champions, porque o Tottenham venceu o Burnley, ainda não computou aqui, mas ele venceu o Burnley na manhã desse sábado, e agora o time do Aston Villa tem um motivo ainda maior, porque se o Aston Villa perder esse jogo, o último jogo do Aston Villa vai ser contra o Crystal Palace, como eu falei na introdução, e pode acontecer, mesmo sendo difícil, do Tottenham ganhar do City. E aí, meus amigos, o Aston Villa pode terminar a temporada de uma maneira melancólica. Não que a quinta colocação seja algo péssimo para o Aston Villa, mas quando você já está praticamente dentro da Liga dos Campeões, você está a 4 pontos do seu adversário, basta pontuar, sei lá, uma vitória em 2 jogos. Você acabou de ser eliminado na semifinal da Conference League, não foi para uma final. Você perder essa vaga na última rodada seria melancólico, né? Então, temos sim motivo aqui do Aston Villa querer buscar. E aí a gente volta para o preço, né? Será que esse preço do Liverpool está justo? Será que na hora de precificar o mercado só está levando em consideração a parte técnica? Será que eles estão esquecendo que o Aston Villa vem com a vontade também? As últimas vezes que eles se enfrentaram, o Aston Villa empatou com o Liverpool uma vez apenas, depois o Liverpool venceu 4, talvez também estejam levando isso em consideração. Nos últimos 5 jogos, em 3 tivemos o ambas marcam e em 2 não tivemos. O over 2,5 aconteceu também em 3 das últimas 5 partidas que eles se enfrentaram. Acho que o mercado está levando em consideração mais a parte tática e o histórico e ignorando um pouco o fato da necessidade do Aston Villa. Os últimos jogos do Aston Villa dentro de casa foi a derrota para o Olympiacos, o empate contra o Chelsea, venceu o Bournemouth, o Lille e empatou com o Brentford. Sofreu gol em todas as partidas, inclusive 4 para o Olympiacos e 3 para o Brentford. O Liverpool, fora de casa, empate com o West Ham. Esse aqui foi praticamente a pá de cal para tirar o Liverpool da briga pelo título. Derrota no derby contra o Everton. Venceu o Fulham. Venceu o Atalanta, mas foi eliminado da Europa League e empatou com o United. Esse aqui também foi outro jogo que atrapalhou muito a caminhada do Liverpool. Perceba que o Liverpool também tomou gol em quase todos os jogos. Só não tomou contra a Atalanta porque teve um gol anulado até, mas a Atalanta não fazia questão, já tinha vencido em Anfield por 3-0. Utilizando o PDF de apoio, o Aston Villa em casa, apesar de estar vivendo ali uma fase mais de oscilação, é um time forte, tem mais iniciativa que o Liverpool, falhou pouco em marcar, sofreu na mesma quantidade em relação à porcentagem. O Liverpool não fez bons jogos fora de casa, a maioria das vitórias o Liverpool tinha que virar jogo, né? O início de temporada do Liverpool foi de muita oscilação, de muita recuperação de resultado no final. Eu acho que por isso que o Liverpool chegou tão desgastado, né? Um time que tem que virar resultado o tempo todo é um time que faz o dobro, o triplo de esforço. E isso é sempre prejudicial. O Aston Villa sofreu 4 gols a mais do que o Liverpool, mas marcou bem mais gols, 11 gols a mais do que o Liverpool, tem um ataque mais poderoso. O número de finalizações do Aston Villa é mais letal, precisa de menos finalizações no alvo para marcar um gol. E olha que a fase do Liverpool é complicada em relação ao aproveitamento, né? O primeiro tempo do Aston Villa é melhor, com mais vitórias, menos derrotas, o dobro de gols e bem menos gols sofridos. O segundo tempo do Aston Villa é agressivo, com mais gols marcados que o Liverpool, mas aí com bem mais gols sofridos. Então, nesse quesito, há uma igualdade nesse segundo tempo, porque o Aston Villa assume o ônus desse bônus de ter muitos gols feitos. É uma defesa mais exposta. O lado do Liverpool é um time um pouco mais coerente. Não aumenta tanto o número de gols sofridos, mas aumenta muito o número de gols marcados. Os dois times marcam bastante de cabeça, mas o Liverpool tem sofrido até mais nesse fundamento, viu? O time do Liverpool voltou a ter aquela boa bola aérea com Van Dijk e tudo mais, porém o time do Aston Villa tem uma bola aérea também muito interessante, um treinador de set piece muito bom.
e o time do Liverpool também vem com essa força, assim como o Aston Villa, nas finalizações de fora da área. Como o Aston Villa sofre muito nesse fundamento, o calcanhar de Aquiles do Aston Villa é aqui, né? O do Liverpool é a bola aérea defensiva, o do Aston Villa é a finalização, a permissão de finalização de fora da área. São duas equipes com uma tendência maior de over goals, 80% quase do Aston Villa, 60% do Liverpool. O time do Liverpool é uma das equipes que mais marca nos últimos 15 minutos mais os acréscimos da Premier League, mas é uma equipe também que vai sofrendo à medida que o tempo vai passando, né? Bem distribuído. O time do Aston Villa também marca bastante à medida que o tempo vai passando, mas principalmente nos últimos minutos de jogo. Então temos aqui uma tendência de over limite, se o jogo chegar desempatado. As duas equipes gostam da bola, isso é fácil de perceber, mas o Liverpool se adapta um pouco mais fora de casa no jogo reativo. Então o Aston Villa com a bola não necessariamente significa que o Liverpool está inferior em campo. São duas equipes com médias elevadíssimas de cartão, 2,50 para o Liverpool, 2,70 para o Aston Villa. E como é um jogo que para o Aston Villa exige cobrança, a gente pode ter um cenário de caos ali também do Aston Villa atrás do placar. Pode ser um jogo mais faltoso, a gente pode ter no mínimo aqui uns 4 cartõezinhos pelo menos, tá? O Oli Watkins não conseguiu ajudar a equipe contra o Olympiacos, até chegou a marcar gol na eliminatória, mas não conseguiu ajudar. É o principal artilheiro da equipe e também o principal assistente. Logo atrás o Leon Bailey e o Moussa Diaby, junto também com o Douglas Luiz, o batedor de pênalti. No lado do Liverpool, a gente não sabe quem vai entrar, né? Porque o Liverpool agora está praticamente de férias, é só mesmo uma despedida. O Salah vem sendo cobrado pelo aproveitamento, que está sendo mais difícil. O Darwin Núñez, o Diogo Jota, o Luis Dias. Enfim, são os jogadores que geralmente a gente tem na parte ofensiva. Quando a gente fala de finalização de fora da área, né, que provavelmente é onde o Aston Villa sofre um pouco mais, a gente pode colocar o Elliott, não sei se ele vai estar disponível, mas é um jogador que finaliza bastante, até mesmo o Gakpo finaliza bastante. O Szoboszlai finaliza muito de bola parada e de fora da área, assim como o Alexander-Arnold, que voltou agora também, fazendo até gol de falta contra o Fulham. Acho que esses são os jogadores, até o Salah pode bater de fora da área. E para a bola aérea nós temos o Van Dijk, se ele estiver disponível. Se você é um trader por aqui, jogo perigoso. São duas equipes que se adaptam no jogo reativo, gostam da bola, gostam de marcar pressão em linha alta, mas são equipes que se adaptam no jogo reativo. E aí você pode ter aquela sensação de superioridade na leitura de jogo pela posse, que é, poxa, mas o Liverpool tá muito em cima, não deixa o Aston Villa respirar, mas quando o Aston Villa sai é muito perigoso. Aí é perigoso mesmo estar numa posição no mercado. Agora, se o Liverpool recupera uma segunda bola de maneira muito rápida e não deixa o Aston Villa contra-atacar, aí sim, pode ser um cenário interessante para correção. E não esqueçamos também que a necessidade maior nesse jogo é do Villa, então pode ser que o Liverpool não tenha tanto a posse de bola no início, pode ser que o Aston Villa tenha uma posse de bola melhor e que o Liverpool vá melhorando ao longo do jogo, então pode haver sim uma correção no áudio do Liverpool. E, para complementar, o Liverpool, pelo menos em casa, acontece muito isso. O Liverpool não começa bem os primeiros 15 minutos. É bom a gente lembrar, contra o Brighton, contra o Crystal Palace, o Liverpool estava quase sempre sofrendo gol no início. Isso mostra um pouco de desconcentração. Com essa falta de ambição na competição, isso pode também ficar um pouco mais relevante. Se você quer trabalhar gols, bom, no 0-0 ele já tem uma pegada ali de um 2,5, né? Mas eu acredito que o jogo desempatado é melhor. Desempatado pro lado do Aston Villa fica um pouco mais difícil, porque o Aston Villa vem sendo cobrado e apesar de ter um contra-ataque muito bom e uma defesa que até é um pouco vazada, o Aston Villa pode tentar segurar o Liverpool. Já o Liverpool na frente, você tem aquele cenário que eu gosto, que é o cenário do caos, onde a equipe que precisa muito, que é o caso do Aston Villa, vai ter que sair para cima. Acabou de ser eliminado na Conference, pode ser que fique fora da Champions League, e aí o Liverpool não tem nada a ver com isso, vai buscar os contra-ataques. Então, Liverpool na frente é um cenário que eu gosto muito de pensar em gols, e não duvido do nosso querido ambas marcam, né? Os últimos jogos, se eu não me engano, 3 oportunidades aconteceram esse ambas marcam. Na casa do Aston Villa, das últimas 2 vezes aconteceu, o Liverpool venceu por 2-1 e 3-1, mas, obviamente, pegar com uma cotação um pouquinho mais elevada, bem mais elevada, né? Como o Liverpool é favorito e não tem ambição nenhuma por aqui, a ambição é toda do Villa, ele pode se complicar. Mas, ao mesmo tempo, a leveza de você não brigar por coisa nenhuma também faz com que o seu adversário fique mais tenso e você possa ter mais oportunidade para aproveitar. Então, ao mesmo tempo que eu acho que o Liverpool pode se complicar, eu acho que ele pode complicar a vida do Aston Villa. Nas opções de jogos extras, nós vamos começar com o São Paulo e Fluminense, que não chega a ser um jogo extra, né? É um jogo importante, que tem que estar na nossa grade de trabalho, mas ainda é muito recente.
né? O Fluminense vem de uma vitória contra o Colo-Colo, continua líder do seu grupo na Libertadores. O São Paulo vem de uma vitória contra o Cobressal, se eu não me engano também continua muito bem encaminhado no seu grupo. Vem de uma vitória fora de casa contra o Vitória, se eu não me engano também contou com a questão do cartão vermelho. Também teve uma boa vantagem na Copa do Brasil. E o Fluminense, além da vitória contra o Colo-Colo, tinha empatado com o Galo. Isso aqui foi um resultado ruim porque o Fluminense chegou a abrir 2-0, né? Nenhuma das duas equipes conseguiram vencer ainda no seu respectivo cenário de dentro e fora de casa, respectivamente, né? São Paulo não venceu em casa, o Fluminense não venceu fora. E utilizando o PDF de apoio ainda é muito cedo, né? Muito cedo. Tudo vai estar entre 0, 50% e 100%. Então eu não gosto de utilizar a estatística no início do Campeonato Brasileiro, sendo bem sincero com vocês, né? O máximo que a gente pode olhar aqui, ó, temos o Luciano com 3 gols já nessa competição, já começa a despontar como possível artilheiro. Do lado do Fluminense, o Germancano não é surpresa para ninguém, o Ganso já tem 2 assistências, então o Lima tem 2 gols, o máximo que a gente pode olhar por aqui, né? O resto é jogo ao vivo para trabalhar leitura e, se você é um trader, para trabalhar correção. Como um punter, eu acho essa cotação do São Paulo um pouquinho baixa, tá? Porque ele não venceu em casa ainda e o Fluminense não é bobo. Então, como um punter, eu não acho essa cotação do São Paulo tão boa para se trabalhar pré-jogo. Se você quiser algo a favor do São Paulo, eu buscaria uma cotação um pouco mais elevada, tá? Além disso, nós temos Lecce e Udinese, 1,5. O time do Lecce está no meio da tabela, tem uma distância de 7 pontos aqui para o Udinese, então não chega a ser um adversário direto neste momento, a não ser que o Lecce perca todos os últimos jogos, acho difícil. E a Udinese precisa vencer, não só pontuar, a Udinese precisa vencer. Em caso de não vitória aqui, se o Sassuolo vencer o seu jogo, se o Empoli empatar o seu jogo ou vencer o seu jogo, vai ser complicado para o time da Udinese. Além disso, tem Fiorentina e Monza, como eu comentei, é um jogo que interessa muito mais a Fiore do que o Monza, né? A Fiorentina em casa é forte, tem apenas 4 derrotas na Toscana, tem bastante vitória, é um time agressivo, bom de bola aérea, tem um bom domínio de jogo, mas o Monza é um time traiçoeiro. Sempre gosto de lembrar isso para vocês. O último jogo complicou a vida da Lazio, já deu trabalho para a Atalanta, deu trabalho para o Bolonha fora de casa, então é bom tomar um pouco de cuidado. Talvez a gente tenha essa cotação da Fiorentina até subindo, mas é importante para a Fiore vencer porque o próximo adversário é o Napoli e aí vira um confronto direto, até quem sabe por uma vaga na Europa League. Na Suécia, o Malmo enfrenta o Göteborg. O Malmo já é líder com 18 pontos. Dá para ficar de olho por aqui também às 2h10. É isso, meus amigos. Vou ficando por aqui, lembrando daquele aviso da manutenção do Radar Esportivo, que é o site que eu utilizo para fazer o meu planejamento aqui todos os dias. Ele vai sofrer uma atualização bem legal, já vi umas fotos bem bacana, vai vir umas novidades bem legais. Do dia 19 até o dia 21, provavelmente vai voltar antes, mas do dia 19 até o dia 21 vai ter uma manutenção aqui. Depois eles vão ressarcir a galera prêmio, né? É isso, vou ficando por aqui, muito obrigado pela sua companhia, espero que seja uma excelente semana de trabalho pra gente. Eu vejo você amanhã, um grande abraço e até a próxima.